Você já teve a sensação de que estava lutando sozinho? Aqueles dias em que ninguém parece compreender a sua dor. As noites em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Os momentos em que você olha para frente e tudo o que consegue enxergar são perguntas sem respostas. Talvez hoje seja exatamente assim para você. Mas existe uma promessa que atravessou os séculos e continua transformando vidas. Em Mateus 1, 23 está escrito: "E lhe chamarão pelo nome de Emanuel", que significa Deus conosco. Perceba que a Bíblia não diz apenas que Deus existe. Ela afirma algo muito maior. Ela diz que Deus está conosco. Isso muda completamente a maneira como enfrentamos a vida. Primeiro, Deus está presente, mesmo quando você não consegue percebê-lo. Há momentos em que Deus parece silencioso. Oramos e a resposta demora. Esperamos um sinal, mas tudo permanece igual. E então pensamos: será que Deus me esqueceu? Mas a ausência de resposta nunca significa a ausência de Deus. O sol continua existindo mesmo quando as nuvens o escondem. Da mesma forma, Deus continua presente, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergá-lo. Foi assim com José do Egito. Durante anos, parecia que Deus havia abandonado aquele jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois veio a prisão, a injustiça, o esquecimento. Mas olhando para trás, percebemos que Deus estava conduzindo cada detalhe da história. Aquilo que parecia atraso era preparação. Aquilo que parecia silêncio era direção. Talvez Deus esteja escrevendo um capítulo da sua história que você ainda não consegue entender. Não interprete o silêncio de Deus como abandono. Segundo, Deus caminha conosco nas maiores tempestades. A presença de Deus não significa ausência de problemas. Significa que nunca enfrentaremos os problemas sozinhos. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus estava no barco. As ondas eram reais. O vento era forte. O medo era verdadeiro. Mas a presença de Cristo fazia toda a diferença. Na nossa vida acontece o mesmo. Talvez hoje exista uma tempestade financeira. Talvez seja um diagnóstico médico. Talvez uma crise no casamento. Talvez um filho distante dos caminhos de Deus. Talvez uma porta que se fechou. Talvez um sonho que parece impossível. As circunstâncias podem dizer que tudo acabou. Mas a presença de Deus diz que a história ainda não terminou. Porque Deus nunca prometeu que não haveria tempestades. Ele prometeu que estaria dentro do barco conosco. E quando Deus está presente, nenhuma tempestade tem a palavra final. Terceiro, a presença de Deus transforma o medo em esperança. Vivemos em uma geração cercada por notícias ruins. Ansiedade, incerteza, violência, solidão. As pessoas estão cada vez mais conectadas pela tecnologia e, ao mesmo tempo, mais distantes emocionalmente. Existe uma multidão vivendo cercada de pessoas, mas sentindo-se completamente sozinha. Foi exatamente por isso que Jesus veio. Ele não veio apenas ensinar. Ele veio habitar entre nós. Veio mostrar que Deus conhece nossas lágrimas, conhece nossas perdas, conhece nossas lutas, conhece nossas orações silenciosas. Quando Jesus recebeu o nome Emanuel, Deus estava dizendo ao mundo: eu não observarei vocês de longe, caminharei ao lado de vocês. Que amor extraordinário! O Criador do universo decidiu entrar na história humana para que ninguém precisasse enfrentar a vida sozinho. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez esteja cansado de lutar. Talvez ninguém saiba a batalha que você trava dentro do seu coração. Mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Cada oração feita entre lágrimas. Cada sonho que você ainda guarda. E a promessa continua viva. Emanuel, Deus conosco. Não apenas no domingo. Não apenas dentro da igreja. Mas na segunda-feira, no trabalho, na escola, no hospital, dentro da sua casa e até nos dias em que tudo parece perdido. Quando Deus está conosco, o medo perde a força. A ansiedade perde o domínio. A esperança renasce. Hoje, escolha confiar. Mesmo que você ainda não veja a solução. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Continue caminhando. Porque o Deus que esteve com Moisés no deserto, com Daniel na cova dos leões, com os discípulos na tempestade
E com José na prisão, é o mesmo Deus que está ao seu lado neste exato momento. Lembre-se desta verdade sempre que a solidão tentar invadir seu coração. Você pode até sentir que está sozinho, mas nunca estará abandonado, porque Emanuel continua sendo a maior promessa da Bíblia. Deus está conosco, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Que essa verdade fortaleça sua fé e renove sua esperança. Amém.